Estamos vivendo um momento muito interessante aqui na América do Norte, momento em que o povo discute quem deveria ser o novo presidente. Há controvérsias, como sempre ocorre em qualquer país, em qualquer governo. Entre os cristãos também há uma controvérsia a quem apoiar. E me recordo de um texto em que as pessoas afirmam que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ocorre que, se perguntarmos a quem Deus vai enviar para o inferno no final das contas, todos irão responder que será o pecador. Parece um contrassenso? Não. Na verdade, Deus ama este mundo, mas Ele odeia o pecado. E odeia o pecado no homem. Odeia o pecado que faz com que o homem opte pelas coisas erradas, por uma vida independente e vira as costas para Deus. Ao final da história, na verdade, Deus vai mandar para o inferno aquele a quem Ele ama. Porque a esse a quem Deus ama não quis abrir mão do pecado, ou seja, da sua independência. Assim ocorre na política, assim ocorre nesse mundo. Por exemplo, falando sobre imigração. A ilegalidade, todos nós sabemos que é o problema. O problema não são os imigrantes, o problema é a ilegalidade. Os Estados Unidos necessitam dos imigrantes para o trabalho, para a cultura. Esse país é feito de imigrantes. Agora, esse país não pode aceitar a ilegalidade. Mas, ao final das contas, quem é deportado? Quem é colocado fora? Os imigrantes ilegais. Ainda que existam oportunidades para se legalizar, de várias formas, de várias maneiras, muitos querem e optam por viver uma vida ilegal e clandestina. Dizer que o país não gosta de imigrantes é um contrassenso, porque esse país é feito de imigrantes. O que esse país não pode aceitar é a ilegalidade. Portanto, no final das contas, quem será deportado são os ilegais. A melhor forma de resolver o problema da ilegalidade é criar mecanismos para que aqueles que têm condições e querem e preencham as condições para morar nos Estados Unidos possam se legalizar. Portanto, o problema não são os imigrantes. Não existe nada contra os imigrantes, nem contra os mexicanos, nem contra os da Guatemala, nem contra os peruanos, os brasileiros, chineses. Não, o problema não é esse. O problema não é contra os muçulmanos. O problema é contra os terroristas. O problema não é contra as pessoas que vêm de qualquer país. O problema é que as pessoas que vêm de outros países devem entender que estão vindo para um país onde terão que se submeter às leis desse país. Há muitos que saem, por exemplo, do Brasil, mas o Brasil não sai deles. Querem viver nos Estados Unidos como se vivessem no Brasil. Querem viver aqui como se as leis fossem brasileiras. E isso não ocorre. Isso é um contrassenso.
Então, nessas eleições, o que está em jogo não é se os candidatos são a favor ou contra os imigrantes. Nessas eleições, o que está pesando é o fato de que é preciso colocar um fim nos canais que facilitam a permanência da ilegalidade, não dos imigrantes. Os imigrantes precisam e vão continuar existindo aqui nos Estados Unidos. Mas o que é preciso que todos entendam é que a ilegalidade ela tem que ser cada vez mais combatida de forma efetiva. Essa é a minha opinião. Eu não voto em Hillary e nem em Trump. Eu voto em princípios. E essas eleições, a mim me parece, que é a eleição dos contras. Ou seja, eu não voto a favor de Trump. Eu voto contra Hillary. Por causa dos princípios que ela defende e por causa dos princípios que vão contra os meus princípios. Então eu não voto na pessoa, eu voto nas propostas. Meu nome é Roberto Fernandes, o Novo Peregrino.